Kia! Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal. Meu nome é Rafael Lengruber, estou aqui mais uma vez com o Márcio Fagundes, esse mergulhador brilhante que eu sou amigo, mas sou fã dele. E tentando desmistificar um pouquinho da história do mergulho tech, que é uma coisa que eu tive, né? Tive não é um medo, mas uma ignorância, né? A falta de conhecimento desse lado técnico do esporte, dessa ciência, né, do mergulho, e quero muito, né? Nós queremos muito escutar, já escutamos aí como você começou no mundo do mergulho, no mundo subaquático, da sua nova empresa, PGSub no Paraná, hein, pessoal? E eu queria saber, né, nós queremos saber, e o mergulho técnico? O que é o mergulho técnico? Como você começou no mergulho técnico, mas o que é o mergulho técnico? Você conseguiria explicar para quem não sabe nada, ou tem curiosidade, ou é aquele que pensa que sabe e tem uma ideia totalmente adversa à verdade? Vamos lá, se a gente for de forma muito objetiva, tá? Tentar resumir, simplificar ao máximo, seria simplesmente o mergulho técnico, um mergulho a partir do qual eu passo por procedimentos descompressivos. Pronto, seria isso. Mas ele é pouco, não é só isso. Perfeito, tá? Essa é uma ótima definição. Sim. Mas a gente sabe que não é só isso. Parece, então é isso, então tá bom, então só contar o tempo, tá bem, acabou, já sou mergulhador. Não é isso. Aliás, deixa um pouco antes, assim, Rafael, eu sou mais um mergulhador que entrou no mundo técnico, mas eu não sou nenhuma referência no mergulho técnico. Modesto, não, absolutamente. Modesto. O pessoal que é casca grossa sabe, eu sou mais ainda um aluno também, aprendendo a cada dia. Mas é isso que torna interessante, né? Nunca sabe tudo. Sim. Cabeça aberta o tempo inteiro. Mas voltando à definição. Então, essa seria a definição básica, né? Mas acredito que muitos aí que estejam assistindo, tá bom, mas e aí, que mergulho descompressivo? Vamos lá. Você, enfim, no momento que você está embaixo d'água, eu vou tentar não dar uma aula aqui, vou tentar resumir, né? Ou seja, no momento em que você está no meio aquático, né, submerso, você vai estar uma pressão diferente e determinados gases que compõem o ar, posso falar aqui, nitrogênio, ele começa a ter um nível de absorção maior em função dessa pressão. E há limites para essa absorção. Aqui é um economista falando de termos fisiológicos, é bem engraçado, né? Pisando em ovos, né? Mas não, tudo bem, isso é algo que a gente está bem acostumado. Então, há um limite para essa absorção, a uma determinada profundidade. Quando chega nesse limite, ou seja, no momento a partir do qual você não consegue absorver mais nada, você está saturado, né, para aquela profundidade, para aquela pressão. E se eu mudo, né, essa pressão, se eu aumento essa pressão, eu abro um novo espaço e mais nitrogênio vai ser absorvido. O inverso disso, se eu diminuo essa pressão, isso significa ascender, né, ou seja, subir, eu diminuo esse espaço. E esse nitrogênio que está absorvido, ele vai ter que sair. E se essa diminuição de pressão ela for abrupta, se ela não for feita no tempo adequado, esse nitrogênio vai sair em formas de bolhas, tá? Bolhas que o meu organismo não é capaz de promover a troca gasosa feita nos alvéolos de forma adequada. Então essas bolhas não vão ser trocadas na troca gasosa e vão ficar circulando pelo meu organismo, gerando a famosa doença descompressiva. Tá? Desculpa se... eu tentei não ir aqui num toque de professor, não, mas é para tentar explicar para um leigo, tá? De forma muito, muito, muito resumida. Bem, enfim, Márcio, eu estou mergulhando e eu passei desse limite. Como que eu sei que eu estou nesse limite? Enfim, nós temos as tabelas. A partir das tabelas nós temos os computadores, depois é uma coisinha legal para a gente falar. Isso é um assunto muito bacana. A tecnologia, né, veio para nos ajudar. A tecnologia para nos ajudar. Então, a partir dali, eu tenho como saber, né, se eu entrei ou não num estado de saturação ou num estado de descompressão, né, onde é necessária uma descompressão.
DECO, né, no nosso jargão. Então, poxa, Márcio, beleza, eu vi aqui que eu entrei em descompressão. O mundo acabou, Armagedon. Não. Não. Aí é que a gente entra com a definição do mergulho técnico, né? Então, por padrões mundialmente aceitos, não há nenhuma diferença entre as diversas agências, entre as diversas certificadoras, de que você tem um mergulho recreacional ou recreativo, como você quiser chamar, em que ele é definido por ele não ultrapassar esses limites descompressivos. Isso é o grande divisor, né? Entre o divisor, literalmente divisor de águas. Divisor de águas. Né? Então, a partir do momento em que eu aprendo a passar por um procedimento descompressivo, sim, eu já estou num ambiente técnico. A gente até tem cursos que estão ali no limbo, sim, etc., mas essa é a principal definição. Mas quando eu te falei que, na verdade, assim, é pouco, tá? Porque vai muito além disso. Né? Se espera, né, de um treinamento técnico que não apenas você aprenda a passar por procedimentos descompressivos, mas de fato você desenvolva capacidades técnicas, sim, que você antes não tinha. Isso diz respeito a configurações adequadas para aquela situação que você vai vivenciar, comportamento. E quando eu falo comportamento, não é apenas ali uma questão de técnica, um comportamento, um posicionamento. Não, comportamento mental, maneiras diferentes de você lidar com uma situação de risco. É uma outra visão. É uma outra visão, é uma forma diferente de você abordar o mergulho. E aí vale eu voltar no tempo, né? Vou voltar aqui o videocassete, né? A fita, e lá para meu curso Open Water, né? Onde eu me lembro perfeitamente de ouvir do meu instrutor naquela época, né? Ele mencionou mergulho técnico, descompressão e tal. Mas olha, aqui vocês não precisam vir para cá. Não, esquece, isso aqui é só maluco que faz. Eu ouvi isso, eu nunca me esqueci disso. É verdade. Eu nunca me esqueci disso. Enfim, ele era, não vou dizer, não sei se era mal informado, ou não ousou experimentar. Mal informado, vamos deixar no mal informado que é melhor, né? Interessante, Rafa, tem algo que eu sempre falo nos meus cursos, principalmente no Open Water. Tem um momento que eu paro a aula e aí eu coloco lá no meu slide a foto de um senhor, né? Ali, muito provavelmente tem mais de 80 anos, e é um senhor que ele está dentro d'água, né? Fazendo ali o sinal de ok, e ele está numa dry suit, né? Está numa roupa seca, né? Tá com uma dupla nas costas, enfim, ele está com uma configuração não uma configuração técnica. E eu paro e eu congelo essa foto, e aí eu coloco assim, olha, ao longo da minha vida no mergulho, ao longo da vida de vocês no mergulho, vocês vão se deparar com vários estereótipos, né? Várias figuras, assim, vários tipos, né, de pessoas. Mas tem dois tipos que são bem emblemáticos e que vocês devem evitar. De um lado, você tem mergulhadores lá dos anos 80, né? Começaram lá, eles usavam babador, das antigas, né? E o cara certamente tem inúmeros mergulhos, sei lá, 10 mil mergulhos, enfim, certo? E o cara sentou em cima do conhecimento. Vem esse pirralho aí querer me ensinar alguma coisa, esse cara acabou, tá 3 anos mergulhando, tá querendo me ensinar, eu que já tenho 30 anos de mergulho. A gente vê muito isso. Pessoas que sentam literalmente em cima do conhecimento. Aqueles caras que sentam, aí vê um cara com side mount, aí olha, esse cara, ele é figura, né? Olha isso aí, vai querer me ensinar a mergulhar, botar essas duas coisas, vendedor de marca. O cara senta literalmente em cima do conhecimento e não abre a cabeça. Esse é um estereótipo. O extremo oposto é aquele garoto que acabou de fazer o curso Open Water, já emendou no avançado, já passou pelo socorro, resgate. Fez aquele plano de um ano, né? Plano de um ano. Quero virar mergulhador técnico. Enfim, o cara tá ali, tá se achando o cara, né? Já sabe tudo, tem os equipamentos de ponta, maravilha, tal. Só que aí tu vai ver o logbook do cara, tem, sei lá, 200 mergulhos, quiçá.
E o pior, né? 200 mergulhos no mesmo lugar. No mesmo lugar, muitas vezes. Então, assim, ele é mestre de mergulho naquele lugar. Né? Então, você tem esses dois contrapontos aí. Né? Cara, não tem que estar num lugar nem no outro. Você não pode sentar em cima do seu conhecimento. Como diz a Suzane, né? Conhecimento não ocupa lugar. Não ocupa lugar. Então, tá com a cabeça aberta para tudo. Nunca desrespeite alguém que venha com algo novo. Preste atenção. Até que aquilo ali seja provado para você que realmente não é algo interessante, que não é algo viável, né? Uma furada daquilo ali. Preste atenção. Tente entender. Não chega, isso aí não serve para nada. Besteira, que porcaria. Não, calma. Antes de falar porcaria, entenda. Tenha fundamentos para criticar alguma coisa. Sim. Né? Então, fuja desse estereótipo daquele cara que senta, quem vai querer me ensinar? Né? Todos podem te ensinar. Um aluno, seu Open Water pode te ensinar. Isso é a coisa mais certa. Eu acho que a regra mais importante na vida de um professor é estar aberto para aprender com o aluno. Né? Exatamente. Então, assim, o bom professor é aquele que está aprendendo diariamente. E não aquele que, chegou lá, não, eu vou passar o conhecimento. Sim. Você compartilha o conhecimento, você multiplica o seu conhecimento, absorvendo novos conhecimentos ao mesmo tempo. Exatamente. São pessoas que talvez não tenham absorvido algo que tem de mais importante no mergulho. Que é algo que não é para você se mostrar, é para você viver, é para você interagir. Né? Talvez essa pessoa tenha uma visão equivocada. Não, eu vou emendar vários cursos porque eu quero virar um super-herói, eu quero ser o cara, eu quero ter minhas fotos ali no Instagram fazendo isso, escambau. Muitos. Meu amigo, você tem que ter água, cara. Você tem que treinar. Meu ponto de vista sobre isso, né, eu deixo bem claro, já falei isso em outros vídeos aí também, para você ganhar lugar, né, não no esporte, né, mas para a utilização do teu conhecimento, você necessita de experiência, você necessita de prática. Então, e uma lição fantástica, seja humilde, esteja sempre aberto, né, para críticas e ficar no mesmo lugar, como eu falei ali antes, né, você vai se tornar mestre daquele lugar. Vá para outros locais, pratique, converse com profissionais da área, né, e sempre tentem se observar, como o Marcinho estava falando lá no capítulo anterior, né, no episódio anterior, de se observar o tempo todo é uma coisa constante, né, para você melhorar, para se aperfeiçoar e estar aberto, né, para esse tipo de observações. Às vezes as pessoas, você quer dar um toque na pessoa, você fica meio de saia justa, né? Ali, né? Daquele milímetro. Então, assim, isso não é bom, né? Porque é algo que a gente está sempre aprendendo. Sim. Mesmo sendo aluno, né? Mesmo sendo aluno, não sendo instrutor ou não sendo professor, você está ali aprendendo, mas é bom, né, saber enxergar a visão dos outros. Sim. Né? Isso eu acho bacana. Exato. Mas não é uma coisa que a gente vê muito no mundo, e não é no mundo tech, né? O mundo do mergulho técnico não é isso, mas no mundo em geral do mergulho, eu vejo nesse esporte, né? Que nós temos aí uma geração, como você falou, dos que sabem tudo. Isso acaba gerando um perigo também, né, para o esporte. Querem aprender tudo muito rápido, né? Não digo que todos, mas é comum você ver isso. Mas de uma forma ou de outra, aqueles que de fato gostam do mergulho, eu acho que meio que a forceps, eles acabam entendendo qual é a filosofia. Eu já presenciei muitas vezes pessoas, mergulhadores, né, já formados, tal, vão subir no barco e às vezes recusam uma ajuda. Verdade. Uma ajuda aqui, deixa... Não, eu sei fazer. Não, eu sei fazer. Tá bom. Não tá, é só uma ajuda. E às vezes até mesmo por uma experiência negativa. Às vezes você escutou uma piada. Né? O mundo do mergulho é muito maravilhoso porque é um esporte, é uma ciência que traz a gente acaba tendo uma conexão como família, né? Então, assim, nós temos grupos aí, o nosso grupo que cada vez cresce mais, Sim. Né? E assim, é como família. Às vezes você escuta de longe uma piada, né? Uma brincadeira,
e você leva a ponta da letra, você que não é do grupo, você vai levar a ponta. E no dia que você precisar, né, a pessoa fala, como é que é? Tem que se virar, hein? Sobe sozinho, né? Numa brincadeira você acaba absorvendo e não é. Se pedir ajuda não é nada demais, né? Eu tenho um episódio muito interessante, que foi emblemático para mim. Né? Eu já estava na operação da PL, eu não me lembro se eu já era instrutor, ou era Dive Master na época, e tinha uma grande amiga minha, né? Uma amiga nossa também estava lá na operação, trabalhava, e nós fomos fazer um mergulho, enfim, ela foi guiar o grupo, né? Eu estava ali fechando o grupo e vários clientes. E tinha um cara, né, que, enfim, estava no nosso grupo e a gente viu que ele estava tendo alguma dificuldade ali em acertar o equipamento. Ele tinha alugado o equipamento, né, na operadora e ele caiu aí. Enfim, essa nossa amiga chegou e ela era meio mandona, né, tal. Ela, não, olha só, todo mundo aqui me acompanha, tal. Quando eu perguntar se tá ok, todo mundo ok, me fala. E o cara, não, tudo bem, tá legal, não, perfeito, tá bom. Então, ela enfim, fez ali o briefing, né, antes de descer, quando eu perguntar ok, todo mundo ok. Responde ok, né? Responde ok, tal. Ele, não, claro, tranquilo. Fizemos mergulho bom e tal. Voltamos pro bar. Depois o Paulo, né, veio, eu não me lembro se ele estava no bar ou estava fora, enfim, mas ele veio e conversou, né, com esse cara. Poxa, cara, hoje tá aí com a gente, que bom que você veio. Pois é, eu tava aqui em Arraial, aí resolvi dar uma passada. Tá hoje com equipamento que não deve estar acostumado, né? Há séculos, né, sem cair com uma configuração recreacional. Pois é, esses anos todos aí de rebreather, né? Aí, pô, depois o Paulo chegou, vocês conheciam fulano e tal? Aí, não, fulano, pô, os primeiros caras aqui com Megalodon e tal, casca grossíssima. Aí, depois eu cheguei para ela e falei, você tem noção? Quem que você estava guiando ali? O cara, a lenda, né? Enfim, não vou falar nomes aqui, mas aí ficou aquele exemplo de humildade. Imagina. Sim, que é difícil, né? E para quem não sabe o que é rebreather, eu vou botar na descrição abaixo o que é rebreather, porque não é uma coisa simples, não. Se nós estamos falando de mergulho técnico aqui, que já é uma ciência nova, um esporte, é um grau, né, no esporte muito mais elevado, o rebreather ainda mais ainda, né? Que, aliás, esse aqui está entrando para esse mundo também. Aí depois ele fala que não é o cara, né? É complicado. Não foi isso não, certamente engatinhando. Enfim, isso foi um ótimo exemplo de humildade, né? Para você ver a importância, talvez mais até do que a técnica. Eu me lembro ainda pela antiga PDIC, né? Eles tinham lá a filosofia Arraso, né? Arraso, é verdade. E o primeiro foi o segundo curso com a PDIC. O meu avançado foi PDIC. Né? Enfim. Isso lá atrás. Lá atrás. Ele não fala data não, né? Nessa hora ele não fala data não. E o A, né? O primeiro A, né? Do Arraso é uma palavra importantíssima, ela nunca pode ser esquecida, que é o atitude. E aí a questão da humildade, ela é tão importante porque muitas vezes você vai precisar ser corrigido. Sim. E não é uma correção porque tá feio isso aqui. Não. Porque é algo que pode representar um risco. E se você não fizer, alguém vai vir e vai ter que fazer por você. E pode melhorar também o seu desempenho, né? Às vezes não é nem um risco, mas é aquela sugestão para melhorar seu desempenho. Isso. E você vai ter que aprender a deixar o seu orgulho de lado para poder ouvir aquilo dali. Sim. Por mais até que seja alguém menos graduado do que você. Mas se ele te corrige de algo que você está fazendo errado, pode pôr em risco, ou como você mesmo disse, melhorar a sua performance, você tem que dar ouvidos. Não tem um espaço para E é muito legal isso, porque a gente está, eu hoje como aluno novamente, né, estou entrando no mundo do technical diver, né, do mergulho técnico, e é muito legal isso, porque eu nunca imaginei assim, vou aprender coisa, eu tenho aprendido cada detalhe, né, coisas que eu já mudei minha configuração de novo, né, então assim, o povo fica falando que toda hora eu mudo a minha configuração, né, então assim, e é aquela do evolving, né? Então você está sempre evoluindo, tá? Pelo menos você quer evoluir, né? Então é o aperfeiçoamento, é ser humilde e falar, peraí. O próprio Paulo Lopes me deu um toque na minha configuração, na minha asa.
E no dia seguinte, quando eu cheguei no Rio, tinha acabado de mergulhar com ele, no dia seguinte eu tinha mandado minha asa para fazer a modificação que ele falou, que ele sugeriu, reinstalei na minha configuração e já é um outro detalhe que mudou já, né? Impressionante. Assim, literalmente, como você falou, na humildade, né? Pô, peraí, posso melhorar? Por que eu não vou melhorar, né? Não é, eles não estão, é feio, né? Não é questão de ser feio, é melhorar o desempenho, exatamente. E isso eu achei muito bacana. Então, e eu não julgo, eu aprendi a não julgar os outros, né? Então, assim, a melhor coisa que tem é não julgue os outros, né? Faz o seu e é isso. E assim, somos seres humanos. Tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que nós temos falhas. Eu tenho inveja, eu tenho orgulho, eu tenho uma série de coisas, uma série desses pecados capitais aí, nós temos em maior ou menor grau. O primeiro passo é você reconhecer que você é um ser humano, você tem, em maior ou menor grau, mas você tem. Então, eventualmente, alguém vai chegar e vai fazer uma correção dessas, eu vou ficar meio, pô, o que esse cara tá? Reconheça que você tem. Sim. Intimamente tem e lute contra isso. Não, eu tenho, mas vou dar ouvido, porque é o certo a se fazer. Reconheça. Exatamente. Então, é um exercício constante, mas eu acho que nós tentamos aprender a ser humilde. Nós não somos, estamos num eterno aprendizado. Sim. Para nos tornarmos humildes. Aceitar, né? Aceitar, exatamente. Isso o mergulho tem de muito especial. Né? Tenho certeza que outros esportes também têm, mas sim, eu vejo isso de forma muito ressaltada no mergulho. E é legal porque o esporte do mergulho, quando a gente está falando, ele está sempre evoluindo, né? Então a ciência não é uma coisa que parou no tempo. Você tem os estudos, tem academias que pesquisam isso. Agora entrou aqui um... Então o esporte do mergulho ele está sempre evoluindo, né? É uma ciência. Então tem pesquisas no mundo inteiro, tem centros de pesquisa acadêmicos que estudam isso, estudam a ciência. E o mundo do mergulho técnico, né, o mergulho descompressivo, que é um mergulho mais complicado, obviamente, né, tem um risco maior também, e eu já utilizava, sem mesmo saber que eu já estava utilizando, né, o mergulho técnico, nem sabia que o que eu fazia já era mergulho técnico, você foi o que me... Não, Rafa, o que você faz no resgate avançado já é um mergulho técnico, né? Lembra que você falou isso de mim? Eu falei, pô, peraí, e me fez analisar certas coisas, eu falei, não, quero aprender mais então, peraí. E era aquela coisa do, não, nunca vou fazer mergulho técnico. Tá. Quando você falou para mim, não, peraí, isso já é. Então, eu fui perdendo a insegurança, o medo, e fui entrando. Então, assim, é uma sugestão que eu deixo aqui hoje para vocês, de, se não querem fazer, pelo menos pesquisem mais antes de dizer que não vai fazer, ou então é muito difícil, e assim, outra ou muito coisa, perigoso, né? Você deve ter me ouvido falar isso muitas vezes, e eu não falo isso porque fui eu que pensei nisso, mas porque meus mestres falaram isso, certamente eles também ouviram. O mergulho técnico ele não é um objetivo por si só. Eu não entro vou fazer um curso de mergulho, vou virar não é nada demais, você é a mesma pessoa. Tá? O mergulho técnico ele é um meio para você atingir novos limites. Tá? Ele não é um objetivo por si só, ele é um instrumento para que você possa ir acessar lugares onde você não podia ir antes. Acessar lugares ou acessar condições que antes você não tinha devido ao treinamento. Né? Mas ele não deve ser encarado como um objetivo por si só. E sim um meio. E sim um meio, né? Uma maneira de fazer alguma coisa, de alcançar um determinado objetivo. Tanto que em qualquer mergulho que nós façamos, seja ele de treinamento ou... eu não vou nem falar aqui exploratório, porque eu não sou um mergulhador de nível exploratório, mas para conhecer um naufrágio, entrar numa caverna, ele tem sempre um objetivo, ele tem um alvo. Não estou mergulhando ali simplesmente para passear. Vou fazer um passeio tech. Não existe isso. Não, eu vou fazer um mergulho que tem esse objetivo. Ir em tal lugar, fazer tal negócio, explorar aquilo ali, enfim. E vai ser um mergulho descompressivo. Então, necessariamente, vai ser um mergulho técnico. Né? Sim. Então, ele não é o objetivo por si só, ele é o meio para eu poder alcançar aquele objetivo. Isso tem que ficar muito claro. Né? Enfim, como o Rafael falou, assim, acho que quem, assim como eu no início, foi plantada essa sementinha errada de que
Nunca entre nisso não, é doido, é para correr risco, é exatamente o oposto. É para você poder mergulhar com muito mais segurança. Muito mais mesmo. Muito mais mesmo. É muito louco falando isso, porque é muito mais seguro, você aprende a olhar tudo, né? Você já tinha redundância antes, agora você tem uma redundância maior ainda, né? Não sei se está certo, uma redundância maior ainda, mas já foi, né? Então assim, e é muito legal isso, você enxergar esse nível, vamos dizer esse nível que você acaba entrando, né? Ainda mais seguro e poder aproveitar ainda mais, né, o que você está fazendo. Então isso é muito bacana. E a redundância nesse caso não é apenas de equipamentos, né? Acho que depois a gente pode ter um momento para falar de configurações de equipamentos, tá? Mas só dando algumas pinceladas, a redundância não apenas de equipamentos, mas de procedimentos, de checagens também. Então, poxa, eu vou para a água, não é simplesmente me equipar ali, pulei na água, não. Há uma série de cheques que exatamente. Você cai dupla, não é a configuração que a gente vai falar, dentro de uma configuração rogartiana, né? Configuração DIR, com dupla, cilindros duplos que se conectam através do manifold. Eu tenho que fazer cheques de vazamento, o nosso compartilhamento de ar, ele tem que virar uma memória muscular, então para cada mergulho, né, nós temos o S-Drill, não é aquele compartilhamento de ar que a gente aprende no recreacional, né? Você usa uma configuração DIR, né, mangueira longa, então você tem ali... Até mesmo usando a configuração lateralizada, né, o famoso side mount, continua sendo uma outra técnica, né, e isso, de novo, né, para aperfeiçoar treinar e aproveitar os mergulhos que depois... Que eu acho mó barato que as pessoas falam assim, já fiz o curso, já me formei, né, e param. Eu pelo menos eu olho, todo o meu mergulho é um treino, né? Então todo o meu mergulho eu tento não fazer, eu falo, mas é coisa de virginiano, dizem, né? Não sei. Você lembra aqui, só para de repente até para a gente concluir, mas um caso engraçado, né, pitoresco, foi exatamente quando a gente se conheceu. Foi numa saída em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, é verdade. Mergulho raso, mergulho, brincadeira, e eu estava muito tempo sem mergulhar, foi o meu primeiro mergulho depois do isolamento na pandemia. E eu estava muito tempo sem mergulhar, estava parado, até por outras razões. E eu vou, apesar de ser lá em Angra e tal, eu vou levar minha dupla, eu vou levar um stage, somente para eu poder, enfim, treinar a configuração, coisas que eu estou há muito tempo sem fazer. E eu acho que num determinado momento você deve ter estranhado, porque eu tirei meu equipamento, né, embaixo d'água eu tirei meu equipamento, tirei a dupla, eu trouxe pesa dessa, e estava colocando ela de volta. E estava sofrendo um pouco para colocar ela de volta. Então você deve ter visto, deve ter estranhado. O que esse cara maluco, o que está acontecendo? Com o diabo no corpo ali. E foi exatamente, o primeiro pensamento, eu falei, ele está com problema. Né? Aí eu olhei e parei. Não, a gente estava, sei lá, 4 metros de profundidade. Estava muito rasinho. Não, tá com problema. Depois eu fui olhar e falei, não, ele está treinando, né? Falei, ele está treinando, ele pegou a oportunidade aqui no raso, está treinando, maravilhoso. Há muito tempo que eu não tirava meu equipamento embaixo d'água. Isso foi muito legal. E acabou sendo útil até para um episódio que foi razoavelmente, assim, pouco tempo depois, né? Foi um mergulho que nós fizemos numa dolina no interior de Goiás, e que o espaço para equipagem era muito pequeno, era no meio das pedras. Então eu tinha que me equipar dentro d'água, né? Então, opa, que legal, eu tô com esse treinamento em dia. Então, exatamente, já sabia. Foi legal que, assim, tinha outras pessoas que não estavam tão acostumadas com uma configuração de dupla, né, de cilindros duplos, e estavam apanhando ali para colocar o equipamento nas pedras. Eu falei, não coloca nas pedras, coloca dentro d'água. Mas eu não sei colocar dentro d'água. Cara, é fácil. E assim foi, né? Treino, né? Treino, exatamente. Mas talvez se eu não tivesse revisto isso pouco tempo antes, também eu talvez sofresse, né? Sim. Aprendi e depois estava fora de prática. Então, isso é muito importante, né? Você manter esses conhecimentos. A memória muscular é o grande objetivo. É todo elemento, né? Exatamente. Uma coisa que tem, para quem viu aquele filme Sanctum, né? É verdade. Para quem viu, talvez se lembre, uma das primeiras cenas do filme é aquele senhor, né? Que é o líder, né? O mergulhador mais experiente, é o que lidera ali aquela exploração, né, naquela caverna. E uma das primeiras cenas do filme, ele está acho que em apneia,
está dentro d'água e só tocando e memorizando cada coisa. Né? E é uma técnica muito boa de reforço, né, da memória muscular. Eu te falei que eu tenho um irmão que é lutador, Sim. né, que é uma figura muito conhecida no jiu-jitsu. E é interessante porque ele faz treinos em apneia. Olha que legal. Piscina, prende a respiração e tenta passar posições, né, sair de posições embaixo d'água. Que maneiro. Bem interessante, né? Ele força bem a memória muscular. Né? Eventualmente ele vai estar naquela situação, ele vai estar sendo sufocado por alguém ali e vai ter e assim, que, certos exercícios eu vejo por um lado, até recentemente, né? Nossa última viagem para Minas, né? Que eu fui batizado na Mina da Passagem com outro mestre do mergulho, né? O cara que mais conhece aquela mina, ele foi um explorador, ele foi... você foi com o Gomide, Fui com o Gomide, cara. O Gomide é a lenda da passagem, né? O Gomide nossa senhora, esse é brilhante. Um grande amigo, né? E o primeiro exercício, né? Então quando a gente vai para ali, para o triângulo, fazer o exercício, depois faz no escuro, né? Sem enxergar. Eu falei, opa, cara, que legal, porque ali foi exatamente isso, né? Você vai tocando, você vai fazendo certas coisas que você não imaginava que você fosse lembrar, e você acaba lembrando. Por quê? Porque você vem treinando no percurso da sua vida, né? E eu acho que, assim, de novo, né? O treino nunca para, você continua sempre treinando para obter isso, né? A memória muscular das coisas. Exato, esse é o grande objetivo, né? Não pensar. Algum tempo atrás, eu tinha um aluno que eu tive que fazer um procedimento de segurança que eu nunca tinha feito, a Vera, né? Só em treinamento, não. Eu tive que voar com um regulador na boca um aluno que panicou, travou e foi instantâneo, eu não pensei, né? Automaticamente, pura memória muscular, graças a Deus isso. Agora há pouco, né? Eu até fiz um episódio sobre segurança, sobre manutenção de equipamento, algo que aconteceu comigo, uma falha do meu equipamento, quando entupiu o meu e aquela coisa Lady Murphy, né? Sim. O dia que eu fui com um cilindro só, entope o filtro do meu regulador, do meu primeiro estágio. Você... Né? E fiquei sem ar, eu acho 12, 13 metros de profundidade. Não era muita coisa, né? Mas a memória, primeiro a memória muscular do que fazer, segundo mantive a calma, né? Então assim, o outro mergulhador, quando viu que eu estava sem ar, que eu sinalizei, ele começou a ficar, meu Deus, e aí? E eu falei, calma. Passei o ar, eu passei, tirei meu equipamento, verifiquei, tinha um problema, mas exatamente isso, né? O treinamento, a experiência, a gente vai acumulando e para as horas que, se um dia, espero que nunca precisem, né? Mas o dia que precisar, a gente está ali sabendo do que fazer, né? Uma vez eu passei mal no mergulho em caverna. Eu acredito que tenha sido uma hipoglicemia, foi um teto preto, né? Uma sensação muito parecida. Isso foi no México, o cenote foi no car wash. Eu estava com um grupo de amigos, o Paulo estava junto, o Paulo estava liderando, puxando a nossa equipe, e outros dois grandes amigos, né? Sempre mergulhou juntos, então se conhece já pelo olhar até. E já era no retorno, eu era o penúltimo, né, na fila, e eu me senti mal. E, poxa, apesar da gente já estar próximo, relativamente próximo da saída, sei lá, mais uns 500 metros talvez, a sensação é muito ruim, assim. Meu Deus do céu, imagina, isso está acontecendo aqui dentro do ambiente com teto, e é interessante a gente achar, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Sim, Mas a sensação, a vontade que eu tinha naquele momento era de tirar o meu regulador. De forma inconsciente. Exatamente. Não reflexo, posso. Né? É um reflexo de puxar o meu regulador porque eu não estava conseguindo respirar. Então, para mim, inconscientemente, aquilo estava me atrapalhando. Exatamente, o que está te dando asa vai tirar. Exatamente. Então, o reflexo era aquilo ali. Então, para, pensa. E logo eu já avisei, né, aos colegas, né, aos amigos, e imediatamente, quase que sem pensar, a gente já assumiu uma posição de emergência, né, para tirar o mergulhador de dentro da caverna. Mas aquilo passou rápido, né? Eu parei, voltei ao meu padrão respiratório, acalmei,
consegui, um pouquinho sair, depois estava normal. Mas foi aquilo, foi treinamento. A gente sempre treinou, assumir logo o posicionamento adequado, em qualquer situação de emergência. Né? Então isso é muito importante. Aí fica o gancho aí para o nosso próximo episódio, que eu vou convidar o Marcinho para voltar. Legal. Né? Tá sendo um prazer tê-lo aqui conosco e um aprendizado, né? Troca de experiência. Mas é um aprendizado brilhante. Trocar experiência é maravilhoso, né? E para falarmos um pouco mais de configuração de gases, né? Gostaria muito da gente conversar um pouquinho sobre as misturas, né? Para as pessoas entenderem aquele trimix, né? Que vocês escutam por aí. O que é trimix? Por que usa? Né? O que cada gás está fazendo ali? Né? Então, e da configuração, né? Que é mais uma discussão aí, né? Uma longa discussão de configurações e, óbvio, o assunto caverna, né? A gente continua no mergulho técnico, mas falando sobre caverna. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado, Márcio. Beleza. Mais uma vez. Maravilha. Pessoal, para a gente aqui, boa noite, né? Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora?